Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos de todos os planos. Bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom. Já pedindo para vocês, de verdade, caprichem na vibração do nosso planeta, caprichem na vibração por vocês mesmos, buscando a formação de um ser caminhando para o autoconhecimento e principalmente para ajudar. Nós entramos num processo onde não só com vibrações, mas com todos os etcéteras possíveis, nós precisamos ajudar o próximo. Combinado? A lição que a gente aborda essa semana, como todas as outras super edificantes, e eu convido vocês, se não assistiram, que vejam as diversas palestras que aqui se encontram. Alguns palestrantes aqui fazem com muito carinho, de coração, para vocês. Trazendo para todos o capítulo número 12 do livro Caminho, Verdade e Vida, nós temos como lição o tema Educação no Lar. Ela é pautada por uma frase do querido Mestre Jesus que diz assim, puxando a minha colinha: vós fazeis que também vistes perto de vossos pais, ou ainda junto de vossos pais, ou seja, aquele espelhinho, né? É muito clara a frase de Jesus quando, se traduzindo para os dias de hoje, nós temos aquela história: o teu filho, ele não faz o que você diz para ele fazer, ele faz e se espelha o que ele te vê fazendo. Mas fora este detalhe de reflexão, o que eu principalmente queria colocar para vocês, buscando a inspiração nessa lição, é que, primeiro detalhe, esse livro é da década de 40, vão-se aí diversos anos. Ele foi publicado no final da década de 1940 e, obviamente, nós já andamos com os primeiros passos da década de 2020. Mas olha que interessante o primeiro capítulo que vem dessa lição. Emmanuel e Chico trazem para a gente que, e eles colocam, na atualidade, né, tem se criado formas de educação mais modernas, voltando basicamente a explorar os instintos individuais de cada ser, se esquecendo, obviamente, como dados e essências como o conjunto, como a unidade da família, como a coletividade, e cada um estava buscando o que valeria muito a pena e apenas o que o seu instinto estivesse mandando. Entendam como é atemporal esse parágrafo quando a gente coloca que hoje, através de a educação das redes sociais, a educação dos tablets, a educação de não querer educar, o cansaço, as desculpas, a terceirização da formação dos nossos filhos, colocando para todos eles uma linha muito individual. Entendendo a década de 1940 ou a década de 2020, em todas as suas distâncias, como a dupla dinâmica Chico e Emmanuel se engrandecem ao trazer esse aviso, que seja quântico, em abrir o livro na lição 12, do Caminho, Verdade e Vida, do que nós temos visto ultimamente. Fazendo o paralelo 880 e trazendo à tona quantos de nós ainda jovens exemplificamos a criação errônea dos nossos filhos, dizendo: eu fui criado dessa forma, ou ainda, olha, como eu fui criado dessa forma, eu quero fazer o caminho completamente inverso. O que nós precisamos entender é que quando nós geramos filhos, nós adotamos filhos, e eles são ali bebês, crianças, entendam que eles vieram de uma bagagem, de uma estadia, de um processo de amadurecimento do plano espiritual. E como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, o plano espiritual
superior, não necessariamente bem maior, ele está à nossa frente no mínimo 150 a 200 anos em adiantamento moral, em adiantamento tecnológico e diversas outras questões que vocês queiram pensar. Esses seres que são espíritos nossos afins, salvo alguma outra missão, eles tomaram um banho de loja de aprendizado, de técnico de aprendizado moral e de linhas de colocação de ensinamentos que nós não tivemos durante o nosso crescimento até a vida adulta. Então, cada vez mais aquela receita de se eu apanhei bastante, fui educado assim, me formei dessa forma, porque eu não posso fazer assim porque vai dar certo. Da mesma forma que as sociedades mudam, a missão, o acompanhamento, o entendimento desses novos seres que estão chegando requerem uma revisão de todos os processos de aprendizagem. Nós devemos entender aqui que nós, como pais, como cuidadores, como avós, como parentes ou como aqueles que escolheram ter esses seres para junto de nós, até o seu processo cognitivo, entendam-se, nós somos os primeiros reais mentores deles nesse planeta. Depois de um processo cognitivo, espiritual, de escolha, é claro que espíritos afins vão tê-los como mentores. E dependendo do seu desenvolvimento, outros virão para ajudá-lo na sua caminhada espiritual, dependendo da sua linha de trabalho. Mas o fato é que se em um certo momento nós tivemos a educação modelo 8, o ir para o 80 não significa que vai resolver o problema. E o fato é que depois de um processo mais rígido, busca-se um processo extremamente mais libertário e a falta de vigilância de um e de outro acaba sendo igual. E como diz Emmanuel e Chico na lição, sempre em certo momento vai precisar ter ajustes. Não quer se colocar aqui que um é certo, o outro é errado, mas segundo todas as linhas, não só psicológicas, mas espirituais, mentais e até próprio de sentimentos, você terceirizar a sua educação para plataformas tecnológicas, para a rua, para um quarto fechado, para televisão, não é um papo de gente careta. Muito pelo contrário, você terceirizar para a disciplina rígida, o castigo, a agressão, aquela coisa dura de querer levar a ferro e fogo e na rigidez, da mesma forma não. Eu também não estou sendo careta aí. O interessante é que nós entendamos que o mundo se moderniza. Nós entendamos que esse mundo passa por transformações e que os seres também. Nós percebemos cada vez mais que pequenas criancinhas arrumam, e isso nós vemos diversas histórias por aí, arrumam, consertam, preparam, manipulam todos os aparelhos, todos aqueles cacarecos que a vida moderna nos traz e impressionam tios, avós, pais e todos aqueles que viram e que percebem essa cena. Eles vêm muito preparados. Daqui a aproximadamente uns 3 anos em sequência, mais 250 mil espíritos de vários orbes, de várias estirpes, principalmente as mais elevadas, felizes e maduras, estão vindo por aí. E muito provavelmente, filhos, irmãos ou muito próximos de vocês trarão esses espíritos à nossa terra para quê? Para que se prepare todo o movimento de evolução do planeta para regeneração.
ainda teremos provas, teremos expiação. A ideia é que com o processo de expurgo, com o processo de acerto da nossa querida terra, isso tudo vai se acomodar e iremos de novo a novos passos. Esses espíritos precisam estar sendo preparados por pais que já tenham noção dessa maturidade de uma espiritualidade não de dogmas duros, de entender que o próximo é um reflexo de nós mesmos e por isso eu devo ajudá-lo, que vaidade, que sentimentos como o próprio ego devem ser deixados de lado para a simplicidade, para a doação, para o carinho, para o amor, para o abraço, para o afeto, para a ajuda, para a evolução de todos juntos como um só. E para isso, nesse momento, a gente não pode deixar a peteca cair. Nós não temos que formar seres que vêm nos assistindo, enraivecendo contra o outro porque ele tem uma opinião, um time, uma linha de defesa de vida diferente da nossa. Nós não temos que criar pessoas que nos veem entendendo que é aquela música com a letrinha que traz sentimentos negativos reinar dentro da nossa casa. E mais uma vez, não está alguém aqui careta falando isso. Está alguém aqui que está buscando a essência de uma nova terra. Está alguém aqui reproduzindo a lição que chegou, onde a maioria de nós nem nascido tinha ainda. Então o que Jesus fala é aquela questão de não implantar, incorporar aquela frase do faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Está aqui alguém reproduzindo uma lição que pede para que volte a entender conceitos do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser quem cuida. Não tem nada gostoso, pelo menos uma opinião particular, que abraçar demoradamente o nosso filho, a nossa filha, de tentar implantar dentro da sua casa bons fluidos entre todos juntos. Então pense se de repente o seu processo dentro do lar, mesmo tendo já filhos que não estejam mais morando ali, se para daqui um futuro, imaginando uma terra com muito menos do que se vê hoje, mais feliz, mais sadia, o que você quer deixar como legado para que eles levem em frente para netos, bisnetos, tataranetos, que muito possivelmente, se nós passarmos de ano, podem ser nós mesmos. Essa é a educação em um lar feliz, um lar que deve ser completo, lotado de boas energias, e é para isso que a gente fala sobre as nossas meditações, sobre evangelhos e vibrações e tudo mais dentro dele, porque ele precisa se encher não só de luz, mas também de bons ensinamentos. Esse é um pouco do tema que nós tínhamos nessa lição pequenininha do livro Caminho, Verdade e Vida, mas que enche bastante a nós mesmos e tem que encher também um lar. Que de verdade a casa de vocês, a família, o coração de todos seja repleto de ótimas energias, e pensem bastante nisso. Nós temos muito a ensinar, mas também muito a aprender. Um grande beijo para vocês.